Pronto. Deixa eu compartilhar aqui com vocês minha tela. Eu vou aqui, vou continuar o nosso assunto, né, sobre séries infinitas, porém eu vou passar um pouquinho mais rápido, tá? Porque realmente não deu tempo da gente finalizar, né, essa parte de testes de convergência, tá? Então, creio que a gente viu tudo isso aqui, né? Pelo menos o teste da comparação a gente chegou a ver, né? Certo? Esses 4 teoremas aqui, né? A gente chegou a ver nas últimas aulas, né? Que é justamente eles englobam o teste da comparação. Tá? Então aqui a gente iniciaria aqui, né? No 12.5, séries infinitas de termos positivos, tá? Então aqui o primeiro teorema dizia que uma série infinita de termos positivos será convergente se somente se sua sequência de somas parciais tiver um limitante superior, né? Isso aqui eu creio que a gente chegou a ver, tá? Chegou a ver sim essa questão, né? Esse teorema. Aí a gente viu o teste da comparação, né? Dada uma série, né, de termos positivos, se uma outra série de termos positivos for convergente e a sua sequência for maior, né, ou igual à série inicial, né, a sequência da série inicial, para todo n positivo, então essa série também é convergente, tá? Porque se ela for maior do que a outra, sendo que uma já é convergente, então a maior vai ser convergente também, né? Aqui outra série, né, de termos positivos, no caso, se ela for divergente agora, né, certo? E a primeira série, a sequência da série lá, for maior ou igual a essa série nova aqui, né, que a gente vai testar, então, para todo n positivo, inteiro positivo, então essa série vai ser divergente, tá? Se uma é divergente e outra série que é maior do que essa série, ou igual, né, com n inteiros positivos, então ela também vai ser divergente. Aqui faltou o n, né, o de n. Então essa série também vai ser divergente, tá? Então essa é a comparação, né? Se uma é divergente, a outra também será divergente se ela for maior ou igual. E se uma série é convergente, ela também vai ser convergente se ela for menor ou igual, tá? Essa é o pré-requisito, né, para verificar por comparação, tá? Aqui tem a prova, como eu falei, não tem como a gente ver tudo, né? Aqui tem um exemplo, né? Determinar se a série infinita é convergente ou divergente. Então a gente tem uma série aqui, deixa eu até aumentar um pouquinho o zoom. Uma série 4 sobre 3n elevado a n mais 1, né? Essa série ela vai me dar esses termos aqui, tá? Certo? Então esses termos aqui vai dar a nossa sequência a n ou o n, né? O n como foi dado aqui, o n, certo? Então a gente tem que procurar uma outra, que é essa daqui, né? E verificar, digamos que ela seja um Vn, verificar se ela é maior ou igual, né? Ou se essa Vn é menor ou igual ao N, né? Basta verificar isso. Então a gente tem duas, né? Dentro dessa série aqui, a gente pode ter uma outra série aqui, subtraindo o 1 daqui, né? Tirando um daí, a gente tem essa segunda
série aqui, certo? Essa primeira aqui, né, a gente vê que é uma série geométrica convergente, né? A gente pode comparar ela, certo? Com uma série geométrica convergente, que é essa daqui, essa Vn, né? Então, Vn é igual a 4 sobre 3 elevado a n, uma série geométrica convergente. Então, comparando as duas, é claro que essa série aqui vai ser maior do que a outra. Essa nova série aqui, que eu chamei de Vn, vai ser maior do que a UN. Então, se Vn é maior do que o n, o que a gente viu lá? Se essa daqui converge, então essa outra aqui vai convergir também, né? Certo? Já que uma é maior do que a outra. Então, cai nesse primeiro caso aqui, né? Cai nesse primeiro caso. A série Vn, né, a gente viu que é uma série geométrica e convergente. Ela é maior ou igual, né, no caso aqui é maior, né, do que a UN, sendo que a UN a gente viu que é 4 sobre 3 elevado a n mais 1, certo? Então, se ela é maior, a Vn é maior do que a UN, então essa série UN também vai ser convergente, né? Beleza? Cai no primeiro caso aqui. Então, por comparação, a gente verificou que essa série converge comparando com a outra série que a gente encontrou aqui, a série geométrica convergente. Tá? Vamos lá, deixa eu pular aqui. Esse teste do limite, da comparação com limite também a gente viu, né? Certo? Se o limite aqui do quociente entre as duas séries, quando n tende a infinito, for uma constante positiva, ambas as séries convergem, né? U e V convergem, então ambas ou ambas convergem ou ambas divergem, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem duas opções, né? Aqui, nesse caso em que o limite do quociente foi igual a zero, e se uma das séries converge, então a outra também vai convergir, tá? E se o limite for para infinito, né? Mais infinito, então, e uma delas diverge, então a outra também diverge, tá? Então, a gente tem esses três casos aqui utilizando o limite. A gente também viu essa aqui, né, nas últimas aulas que a gente teve. Tem mais. Esse teorema aqui eu acho que a gente não chegou a ver. Não, só passei por cima, né? Passei por alto. Se a série for uma série convergente de termos positivos, seus termos poderão ser agrupados de qualquer maneira. E a série resultante continuará convergente, né? Mesmo que a gente reagrupe esses termos. E com a mesma soma que a série original. Né? Então, não tem muito segredo aqui esse teorema. Bem simples. Basta reagrupar que a gente encontra lá que ela é convergente. Ela vai continuar convergente. O outro caso é que se a série, o n, for uma série convergente de termos positivos e a ordem dos termos pode ser rearranjada, né? A série e a série resultante será também convergente, então vai convergir também e terá a mesma soma que a série dada. É bem semelhante ao outro teorema anterior, né? Só que aqui é rearranjada, né? E aqui reagrupada, né? Agrupados de qualquer maneira, no caso. Tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Tem bastante exemplo aqui. Vou pular, porque eu não vou cobrar tanto de vocês essa parte aqui já que era assunto da nossa primeira prova, e realmente não deu tempo da gente ver tudo, né? Todos os testes.
Aí a gente tem aqui o teste da integral, tá? O teste da integral é semelhante, bem semelhante ao teste do limite, né? Só que nesse caso aqui, a gente vai utilizar a integral imprópria, tá? Para realizar o cálculo. Então, quem fez cálculo 2 e não viu a integral imprópria, né, a gente vai ver novamente aqui, mesmo que não tenha visto lá, tá? O cálculo 2. Então, o teste da integral, né, diz o seguinte: seja f uma função contínua, decrescente e com valores positivos para todo x maior ou igual que 1. Então, a série infinita, né, no caso, a série dessa função fn, f de 1 mais f de 2 mais f de 3 mais f de n, será convergente se a integral imprópria, né, essa integral imprópria aqui, variando de 1 até mais infinito, de f de x dx, existir, tá? E será divergente, então ela vai ser convergente se a integral, o limite da limite, ó, se a integral imprópria existir, e será divergente se a gente aplicar aqui a definição de integral imprópria, né, o limite de b tendendo a infinito, de 1 até b de f de x dx for para infinito. Tá? Se a integral for para infinito, a gente tem que essa série será divergente. Tá? Beleza? Então vamos lá. Aqui tem a prova, né? Eu não vou falar muito da prova, porque realmente não interessa para a gente. Vocês não são da matemática, né? Senão ia cobrar tudo isso aqui. Mas vamos lá. Aqui, ó. Use o teste da integral para mostrar que a série P diverge se P for menor do ou igual a 1 e converge se P for maior do que 1. Então, essa daqui é dada uma série qualquer, né? Então, ele quer que você demonstre isso. Então, se a série P é uma série geométrica, né? Ele escolheu uma série geométrica porque é mais fácil de verificar isso, né? Então, a série geométrica aqui, transformando em função aqui, a gente tem essa funçãozinha aqui, certo? Essa função ela é contínua, né? Beleza? Para todos os valores e para todo x maior do que ou igual a 1, certo? Beleza. Aí aqui a gente tem que fazer a comparação, né? Ou seja, verificar aqui para onde vai o limite aplicando aqui, comparação não, desculpa, aplicando aqui a integral, né? O teste da integral. Aí lembrando que a integral imprópria, né? Ou seja, variando de 1 até mais infinito, certo? Ou pela definição mesmo, né? Variando de a até mais infinito, de f de x dx, vai ser aplicar o limite de b tendendo a mais infinito, certo? Sobre a integral que vai de a até b, certo? Ou seja, esse infinito aqui, eu aplico o limite com b tendendo a infinito, e no lugar desse mais infinito vai ficar o nosso bzinho aqui, que está tendendo a mais infinito, né? De f de x dx. Então, essa daqui é a definição de integral imprópria. Aplicando a integral imprópria, eu tenho que aplicar o limite, tá? Sempre, sempre, tá? Então, por isso que aqui não diferencia muito do teste do limite, porque o limite tem que tender a mais infinito, né? Então, justamente o que o teste do limite oferece, né? Comparação utilizando o limite. Então, aplicando aqui, né? Como vocês podem ver, aplicando aqui a definição de integral imprópria, a gente vai ter o limite de b tendendo a mais infinito de 1, sempre vai ser 1 aqui por conta da definição, né, do teorema, de 1 até b, de dx sobre x elevado a p.
certo? Beleza. Então, para p igual a 1, né, a gente vai ter aqui função, a função 1 sobre x. E qual é a integral dessa função 1 sobre x? Deixa eu diminuir a letra aqui. Qual é a integral de 1 sobre x dx? Vai ser o logaritmo do módulo de x, mais uma constante, né? Certo? Isso se p for igual a 1. Se p for diferente de 1, né, a gente vai ter que aplicar a regra lá da potência, né? A regra da potência, tá? Para a integral. Beleza? Não sei por que aqui está menos. Porque na verdade é mais, né? Ah, tá. É porque está no denominador, né? Certo? Porque se a gente tem a integral de 1 sobre x elevado a p dx, certo? Então, esse 1 sobre x elevado a p, a gente pode escrever como sendo a integral de x elevado a menos p dx. E sendo esse p diferente de 1, então, aplicando aquela regra da potência, né? Integral da potência, x elevado a n dx, a gente tem que é x elevado a n mais 1, né? Dividido por n mais 1, mais uma constante. Só que aqui no lugar de x é menos p, ou desculpa, no lugar desse n é menos p. Então a gente vai ter como resultado, né? O resultado dessa integral aqui, justamente px elevado a menos p mais 1, dividido por menos p mais 1, mais uma constante. Só que aqui ele só inverteu a ordem, né? Ao invés de escrever menos p mais 1, ele escreveu 1 menos p. E aqui embaixo 1 menos p. Beleza? Então, só isso aqui, né? Só para relembrar aí os conceitos básicos, tá? Então, aqui nesse caso, para p igual a 1, né? A gente encontrou ln de x, certo? Só que ln de x variando de 1 até b. Então, a gente tem que aplicar a regra o teorema fundamental do cálculo, né? Que é ln de b menos ln de 1. F de b menos f de a, né? Então, ln de 1 é 0. Então, só sobra o ln de b para a gente. É justamente o que está aqui, ó. Aplicando o limite sobre o logaritmo neperiano, com b tendendo a mais infinito, o limite disso aqui também vai para mais infinito, certo? Já que quanto mais a gente aumentar esse valor de b, mais, a tendência é que esse limite também cresça, né? Certo? Já que está tendendo a mais infinito, né? Por valores positivos. Então, ele também vai para mais infinito. Beleza? Aqui no outro caso, em que p é diferente de 1, então a gente vai cair no caso da potência, né? Função potência. Então, aqui, aplicando a mesma regrinha, né, a gente vai ter b elevado a 1 menos p menos 1 sobre 1 menos p, certo? Com b tendendo a mais infinito. Nesse caso aqui, esse limite é mais infinito, né? Ele vai para mais infinito. Né? Deixa eu colocar assim. Ele vai para mais infinito se ocorrer o seguinte: se esse p for negativo. Tá? Se ele for negativo, ele vai para mais infinito. Beleza? E se ele for positivo, né, ele vai para esse valor aqui, ó, menos 1 sobre 1 menos p. Então, se ele for positivo, o limite é esse daqui, menos 1 sobre 1 menos p. Se ele for negativo, o limite
vai para mais infinito, né? No caso, vai divergir. Então, pelo teste da integral, né, a gente tem que a série P converge se P for maior do que 1, certo? É uma condição. Vai convergir se o P for maior do que 1 e diverge se o P for menor ou igual que 1, certo? Por que menor ou igual ficou aqui? Porque aqui a gente verificou que menor. E aqui em cima a gente verificou que é igual. Igual vai para mais infinito, e se for menor, vai para mais infinito. Então, pode ser menor ou igual. Então, menor ou igual, diverge. Maior do que 1, converge. Beleza? Isso aqui é um resultado interessante, porque vocês podem utilizar depois em alguns exercícios, tá? Hoje a aula não vai ser tão longa, tá? Eu vou só explicar por alto essas partezinhas aqui, que realmente eu não vou cobrar de vocês na prova, assim, digamos, eu vou cobrar se eu fizer alguns exercícios depois com vocês, tá? Mas dificilmente eu vou cobrar alguns testes aqui com vocês. Vamos lá para séries alternadas, tá? Séries alternadas. Antes das séries de potência. Série de potência vai começar depois, né? O capítulo 13. Então, nesse caso aqui, nessa sessão, né, a gente vai ver, considerar as séries infinitas, né, constando tanto termos negativos quanto positivos, tá? Então, essa alternância, né, de valores entre positivos e negativos, a gente chama de séries alternadas, beleza? Então, vamos lá. Então, aqui as séries alternadas, né, ela tem esse fator aqui que sempre vai aparecer, que é o menos 1, tá? Potência de menos 1, sempre vai aparecer. Por isso que a gente fala alternadas, né? Porque uma hora ela vai ser positiva, outra hora vai ser negativo. Porque a gente sabe que menos 1 elevado a um número ímpar, né? Digamos 3, ele vai continuar negativo. E se for menos 1 elevado a um número par, digamos 2, vai ser positivo, certo? Então, se o expoente é par e a base é negativa, a potência é positiva. Se o expoente é ímpar e a base é negativa, vai continuar sendo negativo a potência, beleza? Então, aqui, menos 1. Aqui não altera tanto assim, né? O que importa é esse valor, esse fator que aparece aqui. Então, vamos lá. Então, se a gente tem o AN positivo, né? Para todo N positivo, então essa série aqui, né? A série menos 1 elevado a N mais 1, vezes a N, vai me dar a série A1 menos A2, mais A3, menos A4, mais A5 e assim por diante. Então, vocês estão vendo que sempre vai alternar em valores positivos e negativos, os termos. Então, vai alterando conforme o valor de N, né? E a série, essa série aqui, né, diminui 1 do expoente do menos 1, né? Aqui é N mais 1, aqui é N só, apenas. Vai continuar alternado. O que vai diferenciar? É que o primeiro termo agora é negativo. Aqui era positivo. O segundo é positivo, aqui era negativo, e assim por diante. Mas continua alternado. Então, por isso que a gente chama de séries alternadas. Então, essas duas aqui são ditas séries alternadas, beleza? Então, vamos lá. Vamos ver esse exemplo aqui, né? Uma série limitada, desculpa, uma série alternada, né, do tipo 1, onde o primeiro termo é positivo. Então ele está dizendo que essa série aqui, ela vai ser
alternada com o primeiro termo positivo. Então, a gente tem aqui a harmônica, né? Digamos assim, né? A série harmônica. E aqui o fator que cria a alternância, né? Que é menos 1 elevado a n mais 1. Então, o primeiro termo aqui vai ser o quê? Menos 1 elevado a n mais 1, só que n mais 1 é, vou colocar assim, menos 1, só que n é 1, né? Então, 1 mais 1 vezes 1 sobre 1. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado vezes 1, né? Menos 1 ao quadrado é positivo, então vai ficar 1 vezes 1, que é igual a 1. Então, nosso primeiro termo ele é positivo. Tá aqui, ó, 1 positivo. O segundo tem que ser negativo, né? Já que é 2 mais 1, vai dar 3 no expoente. E vai alternando os valores, né? Em positivo e negativo, certo? Aqui do tipo 2, né? Da mesma forma. Primeiro termo, né? Agora vai ter que ser negativo, né? Já que a gente está utilizando aqui essa segunda série aqui, onde menos 1 está elevado a n apenas, tá? Então, aqui nesse caso, a série menos 1 elevado a n vezes 1 sobre n fatorial. Então, a mesma coisa, só que agora o primeiro termo ele vai ser negativo, né? E aqui a gente está considerando os fatoriais, né? Nesse caso aí, sem fazer os cálculos, né? Sem abrir os cálculos. Mas aqui seria 1 meio, aqui seria 1 sexto, aqui seria 1 sobre 4 vezes 3, 12, 24, né? 1 sobre 24 e assim por diante, certo? Vamos lá. Aqui a gente tem o teorema que é o teste das séries alternadas. Verificar se converge ou diverge essa série alternada, né? Então, dada essa série aqui, né, alternada, ou extra ultra série alternada, ou uma ou outra, né, onde a n é positivo e a n mais 1 é menor do que a n, certo? Ou seja, a n mais 1 é menor do que a n, ou seja, se a gente tiver um termo aqui a n mais 1 e anterior a ele a gente tem o a n, e esse posterior aqui for maior do que esse, né? Ou for menor do que esse, para todo n positivo, se o limite for igual a zero, né? O limite desse AN for igual a zero, a série alternada converge. Então, a gente conclui que ela converge se acontecer essas três coisas, né? O AN é positivo, o AN mais 1 for menor do que o AN, e se o limite de AN for igual a zero. Tá? Então, se acontecer essas três coisas, independente das duas séries alternadas, né, ou essa ou esta, a gente vai ter que ela converge. Tá? Vamos ver um exemplo aqui rápido. Prove que a série alternada é convergente. Então, a gente tem aqui a série alternada, aquele exemplo lá, né? Primeiro exemplo que a gente viu. Beleza? Então, essa série dada, né, a gente tem os termos delas aqui, né, alguns, né? A gente vai verificar se o AN é positivo, certo? Vai verificar se o AN é maior, né, maior do que AN mais 1, certo? Então, quem vai ser AN mais 1 aqui? Basta somar, no lugar desse N, colocar N mais 1, certo? Então, aqui, N mais 1 aqui e mais 1 aqui embaixo. Então, vai ficar menos 1 elevado a N mais 2
vezes 1 sobre n mais 1, certo? Ou simplesmente somar mais 1, né? Como eu fiz. Pode colocar n mais 1 no lugar do n, né? Ou simplesmente somar mais 1. Então, a gente vai ter justamente essa partezinha aqui, ó. Esse aqui é o nosso AN mais 1, e esse daqui é o nosso AN. Beleza? Então, vamos lá. Então, o que que a gente pode ver aqui? A gente verifica o seguinte, que o 1 sobre n é maior do que 1 sobre n mais 1. É verdade? Será? É, ó. Porque se a gente tiver 1 sobre, digamos que esse n aqui seja 2. Então, é 2 mais 1, que é igual a 1 sobre 3. E se a gente tiver 1 sobre n, só que esse n é 2. Então, isso aqui vai ser 1 sobre 2. Nesse caso aqui, eu estou pegando isso aqui como sendo 1 sobre n mais 1, tá? E esse daqui como sendo 1 sobre n. Então, se esse n é 2, então 2 mais 1, 3. Se esse n é 2, então 1 sobre 2 apenas. Mas se eu quiser a parte decimal, isso aqui é 0,333. Esse aqui é 0,5. Quem é maior dos dois? Esse daqui, né? É maior, no caso aqui, é maior do que 0,333, dízima periódica, né? Que é equivalente a 1 terço, né? Então, justamente, essa série aqui, né? Esse termo aqui é maior do que esse outro. Beleza. Então, a gente tem aqui para todo n inteiro, né? Positivo. O limite dessa série aqui vai para zero, né? 1 sobre n vai para zero. A gente já viu que sempre que a gente tiver aqui uma função ou uma sequência, uma série desse tipo, né? De 1 elevado a x elevado a n, né? Uma função desse tipo. Quando o limite de x tende a mais infinito, isso aqui sempre vai ser zero, tá? A gente viu isso aqui lá no cálculo 1 da vida, né? Então, deu certinho, é zero. A gente comparou aqui o AN e o AN mais 1. E a gente verificou isso, esses dois casos, né? Então, a série alternada a gente conclui que é convergente. Por quê? Por conta desse teorema anterior aqui, tá? Por conta desse teorema. Então, por conta dele, a gente verificou que realmente essa série aqui, ela é convergente, utilizando aqui o teorema anterior, beleza? Não é tão simples, né? Mas como eu falei para vocês, tem que fazer bastante. Isso aqui não pega de um dia para o outro, não. Não tem nem como. E a gente acaba esquecendo, né, esses teoremas com o passar do tempo. A gente olha, lê uma vez, às vezes nem entende, tá? Mas é só aplicando que a gente vai conseguindo fixar. Aqui tem outros exemplos, né? Determine a série convergente ou divergente. Aqui a gente pode aplicar o mesmo caso, né? Aplicando aqui o limite diretamente, né? Aqui ele já aplicou o limite na sequência aqui, né? Nessa parte aqui, que é o AN, certo? Tirando a parte do alternado, pegou só o AN, tá? Então, aplicando aqui, a gente verifica que isso aqui vai para 0, 0 e 0. Então, a gente tem 0 dividido por 1, que é 0. Então, o limite vai para 0. Opa, beleza. Aí a gente vai ter que comparar, né? Aí a gente compara aqui que a sequência anterior, né? A sequência posterior tem que ser menor do que a anterior, certo? A gente pode passar dividindo, né, o AN também, né?
Ou seja, verificar isso aqui é a mesma coisa que verificar isso aqui também, certo? Então, fazendo a divisão entre os dois, né, entre o maior e o menor, certo? Tem que ser menor do que 1. Esse resultado aqui dessas duas sequências aqui, certo? Da série alternada. Então, fazendo a divisão aqui, a gente encontra n² mais 3n sobre n² mais 4n mais 1, certo? Então, isso aqui a gente verifica que é menor do que 1, beleza? Logo, a série é convergente também por conta do teorema, beleza? Ou seja, é mais fácil você utilizar essa definição aqui, essa divisão, né, para verificar essa desigualdade aqui, ó. Beleza? E também pode ser feito assim, tá? Porque é equivalente, né? Como está escrito aqui, são equivalentes essas duas desigualdades. Desculpa. Beleza? Deixa eu pular aqui algumas coisas. Acho que isso aqui convergente. Acho que eu vou pular aqui, pessoal. Teste da raiz, né? E o teste da razão. É basicamente o que a gente utilizou agora há pouco, né? O teste da razão. Esses testes aqui servem para a gente verificar se é absolutamente convergente, tá? Ou não, né? Então, dizemos que a série infinita é absolutamente convergente se a série do módulo dessa sequência, né? Dessa série for também convergente. Então, se o módulo é convergente, então a série é absolutamente convergente. Tá? Então, aqui a gente tem uma série, né? Série dada. Beleza? Então, a série será absolutamente convergente se essa série aqui for convergente, né? Ou seja, a série que está dentro da outra, né? Essa outra aqui. Beleza? Uma série dentro da outra, né? Aqui é alternada, né? Aqui não é alternada, né? Beleza? E é justamente, né? Ela é realmente absolutamente convergente, já que a gente tem aqui o módulo, né? É o quê? O que significa esse módulo? Valor absoluto. Valor absoluto, absolutamente convergente. Beleza? Lembra lá? Módulo é valor absoluto. Se a gente tinha um módulo de menos 5, valor absoluto é 5. Módulo de 5, valor absoluto é 5. É o mesmo resultado? Sim, porque a gente está pegando o valor absoluto, né? Valor absoluto. Certo? Então, por isso que aqui vem de valor absoluto, absolutamente convergente. E o que quer dizer isso? Que tenham valores apenas positivos como resultados, o resultado, né? Então aqui a gente só vai ter valores positivos também aqui, ó. Aqui é tudo positivo, tá? Então, absolutamente convergente, tá? Deixa eu pular mais um pouquinho aqui. Aqui é outra definição, né? Se uma série é convergente, mas não é absolutamente convergente, ela é denominada de condicionalmente convergente, tá? Outro teorema diz o seguinte: se a série for absolutamente convergente, ela é convergente e o módulo dessa série vai ser menor ou igual que a somatória do módulo da série, né? Então, o módulo de toda a série é menor do que a série do módulo em si, né? Aí a gente usa aqui a desigualdade triangular, né? Usa aqui alguns. Nem precisa, né? Utilizar a desigualdade triangular. Usa aqui algumas coisas para provar ela, né? Então aqui um exemplo, né?
determinar se a série é convergente, certo? Então, utilizando aqui, abrindo, né, os dados, a gente vai ver que essa série ela é alternada. Por quê? Cosseno de n π terços, né? Cosseno de n π terços, ele vai ficar variando entre negativo e positivo, porque a gente sabe que o cosseno de zero é 1 e o cosseno de π é menos 1. Então, ele vai ficar variando entre valores positivos e negativos, né? Então, nesse caso aqui, a série vai ser também alternada, né? Por conta da função cosseno, certo? Então, dependendo desse n aqui, ela vai ser positiva ou negativa, né? Então, aqui a gente vai ver que justamente essa série ela é alternada, né? Com os seus valores aí, não digamos alternada em sequência, né? Mas são alternados, valores positivos e negativos. Beleza? Então, se a gente vier comparar o módulo dela, né? Dessa função, a gente vai verificar vai ser menor ou igual a 1. Né? Então, aqui no caso, vai ser menor ou igual a 1 sobre n ao quadrado. É justamente a nossa série inicial. Então, esse módulo aqui, de cosseno de π terços nπ sobre n ao quadrado, é menor do que 1 sobre n ao quadrado, para todo n positivo. Certo? Então, a gente verifica aqui, né, para valores, né, que podem ser, para esse valor, né, de n ao quadrado, né, ou seja, esse expoente é 2, né, positivo e par, né, então a gente verifica que ele é convergente. Se essa série que é maior do que ou igual a outra é convergente, pelo teste da comparação que a gente fez lá atrás, né, essa série também será convergente. Essa outra aqui, né, também será convergente pelo teste da comparação. E a série, no caso, é absolutamente convergente, né? Nesse caso, é absolutamente convergente também. Tá? Já que a gente pegou o módulo dela, né? Valores positivos. É convergente, então é absolutamente convergente também. Tá? Teste da razão. O teste da razão, a gente utiliza também, nesse caso aqui, limite e módulo, né? Então, dada uma série, né? Se uma série infinita, dada para a qual todo o n não nulo, né? É não nulo, ou seja, diferente de zero. Então, o limite do módulo da razão entre o termo posterior sobre o termo anterior tiver limite, né? Existe o limite, ele for negativo ou menor do que 1, né? Nesse caso aqui, menor que 1. Então, a série é absolutamente convergente. Tá? Se isso aqui ocorrer. Um segundo caso, a gente viu o primeiro, né? O segundo caso é que se esse limite existir, né, e for maior do que 1, e se o limite desse módulo da razão for para mais infinito, certo? Se acontecer um desses dois casos aqui, então a série é divergente, tá? Pelo teorema. O terceiro caso é que se o limite do módulo do quociente ou da razão, né, entre posterior e o anterior, né, dessa série, nenhuma conclusão a gente pode ter sobre a convergência, tá? Porque não tem nada não tem teorema que indique a solução imediata, né? É divergente, é convergente. Não, a gente não pode concluir nada. Tem que fazer outro estudo em cima.
né? Ou às vezes nem vai, não tem como ser calculado, né? Mas na maioria das vezes tem, né? Basta aplicar um teste, tá? Aqui tem as provas, né? Deixa eu pular aqui. Beleza. Aqui verificar se a série é convergente ou divergente, né? Essa série aqui. O que a gente faz? Pega, pelo teste da razão, né? O módulo da posterior sobre a anterior, né? Então, a posterior é ela mesma, né? É a própria sequência dada pela série ali. E a posterior é o n mais 1, né? Ou seja, onde tiver n, a gente soma mais 1. Então, aqui ficou menos 1 elevado a n mais 1, ou n mais 2, né? Vezes n mais 1 sobre 2 elevado a n mais 1, certo? Aí a gente faz o quê? Divide, né, um pelo outro, né? Dividindo aqui um pelo outro, a gente vai encontrar essas duas razões aqui. Simplificando tudo, a gente vai encontrar essa outra razão, beleza? Então, o módulo de u n mais 1 sobre o n vai ser igual a n mais 1 sobre 2n, beleza? Aí a gente aplica o limite, né? Aplicando o limite sobre esse módulo, vai ser o limite dessa função aqui. Só que isso aqui a gente pode dividir tudo por n, vai ficar 1 mais 1 sobre n dividido por 2, né? E a gente sabe que isso aqui vai para zero, sobra o quê? 1 sobre 2, 1 meio. 1 meio é menor do que 1. E por definição, volta aqui, por definição, cai nesse primeiro caso, né? Se o limite da razão, do módulo da razão entre as sequências ali, né, é menor do que 1, então a gente diz que a série absolutamente convergente, certo? Caiu nesse primeiro caso do teorema. Então, a série dada é absolutamente convergente. Beleza? Bem simples, né? Porém, tem que lembrar aí do limite, senão não sai nada. E aqui a gente tem que verificar o teorema, né? 1 meio é 0,5. 0,5 é menor do que 1. Se o limite L é menor do que 1, então a gente conclui que é absolutamente convergente, certo? Tranquilo, né? Basta verificar o teorema. Aqui tem outro exemplo, eu vou pular. Deixa eu ver aqui, teste da raiz, né? Para a gente finalizar aqui essa parte de testes, né? Para verificar a convergência. Então, se seja, né, essa série infinita. Eita, a garganta já está seca. Seja essa série infinita, né, para a qual o n é diferente de zero, né, ou seja, não nulo, né, também. Então, aplicando o teste, o limite, né, e a raiz enésima do módulo dessa sequência for menor do que 1, né, o limite existe e for menor do que 1, então a gente tem que é absolutamente convergente. Se o limite dessa raiz quadrada do módulo de n, raiz quadrada não, raiz enésima, né? Esse índice aqui é n, né? Então, a raiz enésima for maior do que 1. Ou, se o limite dessa raiz enésima do módulo de n for para mais infinito, a série será divergente se ocorrer esses dois casos. Se for igual a 1 o limite, a gente não pode tirar nenhuma conclusão sobre a convergência, tá? Mesmo utilizando o teste. Então, vamos ver um exemplo aqui, né? Dada essa série aqui alternada, né?
A gente vai verificar aplicando o teste da raiz. Por que o teste da raiz? Porque a gente tem aqui expoentes, né, tanto em cima como embaixo do AN. Lembrando que o AN é sempre essa parte aqui, que não tem o... Desculpa. Que não tem essa parte aqui da base menos 1, né? Então, esse AN vai ser 3 elevado a 2N mais 1, 2N mais 1, dividido por N elevado a 2N. Né? A gente aplica o teste da raiz. Lembrando que essa raiz Nésima, né? A gente pode escrever ela como potência. Então, a raiz Nésima de A vai ser A elevado a 1 sobre N. Né? Então, essa raiz a gente pode transformar em potência. Tá? Então, transformando em potência, a gente vai encontrar esse limite aqui, né, agora. Ou seja, a gente não vai trabalhar com... não está trabalhando mais com raiz quadrada, e sim com potência, né? Então, aplicando o limite aqui, certo? Isso aqui vai para onde? Né? Essa série aqui, esse limite, né? Lembrando que isso aqui, que tá confuso, né? Mas isso aqui é 3 elevado a 2 mais 1 sobre N. Isso aqui está no expoente do 3, tá? Dividido por N ao quadrado. Aí o que está acontecendo aqui? Está acontecendo que esses n's aqui estão crescendo muito rápido, né? Porque o n está indo para mais infinito. Então, se eu disser aqui que esse n é 1 milhão, né? Ou 10 mil, ou 100, né? Eu vou colocar um valor baixo, 100. Então, vai ser 2 mais 1 sobre 100 dividido por 100 ao quadrado. Então, isso aqui vai ser 3 elevado a 201 sobre 100 dividido por 10 mil, né? Beleza? Aí eu observo o seguinte: o que é 201 sobre 100? A gente vê aqui na calculadora. Calculadora. Se abrir, né? Calculadora. Tá aqui. Deixa eu abrir, né? Aqui. Pronto. Vai demorar um pouquinho. 3 elevado. Deixa eu colocar aqui 201 dividido por 100. Certo? Fecha parêntese e dou um Enter. Vai lá, ó. Vai dar aproximadamente 9,09 ou 0,1, né? 9,01. Então, isso aqui é aproximadamente 9,01. E aqui embaixo dividido por 10 mil. Aí quanto é 9? Deixa eu abrir duas vezes, né? Quanto é 9,01 dividido por 10 mil? É 0,000901. Aí se eu aumentar mais esse valor de 100, ele vai se aproximar de quem? De zero. Né? Porque vai diminuir mais ainda esse valor. Né? Aqui já está bem próximo de zero. Se eu aumentar esses valores de n, aí é que vai se aproximar mais ainda de zero. Então, a gente diz que esse limite vai para zero. Ou seja, zero é menor do que 1? É, menor do que 1. E aonde se enquadra aqui? O primeiro caso, né? O limite é menor do que 1, então a série ela é absolutamente convergente. Está aqui, ó, absolutamente convergente pelo quem? Pelo teste da raiz, beleza? Então, essa raiz ele transformou em potência, tá? Então, foi feito o seguinte. Deixa eu só mostrar aqui o que foi feito aqui, né? A gente aplicou o limite da raiz nésima
do módulo de UN, né, com n tendendo a mais infinito, certo? Só que quem é essa raiz? Essa raiz eu posso escrever ela como sendo limite do módulo de UN elevado a 1 sobre n, com n tendendo a mais infinito. Ou seja, eu transformei a raiz em potência, certo? Aí eu aplico aqui quem é o meu UN. É 3 elevado a 2n mais 1 sobre n elevado a 2n. Isso tudo elevado a 1 meio, a 1n, né? 1 sobre n, na verdade. Só esqueci aqui que isso aqui é limite com n tendendo a mais infinito. Certo? Beleza. Então, basta potência de potência, né? Já que isso aqui tem expoente em cima e embaixo. Então, vai ficar 3 elevado a 1 meio vezes 2n mais 1 sobre 1 meio não, 1 sobre n, tá? E aqui n elevado a 1 sobre n vezes 2n. Esqueci do limite novamente, mas eu creio que vocês entenderam, né? Tem que escrever sempre o limite, que eu não terminei, eu não apliquei limite ainda. Aí esse n aqui vai embora com esse n, né? Vai ficar 3 elevado a 2, e 1n vezes 1 mais 1 sobre n. E aqui embaixo, esse n vai embora com esse n, vai ficar apenas n ao quadrado. Por isso que aqui ficou apenas essa funçãozinha aqui, dessa forma, tá? Então, eu só simplifiquei, usei propriedade de potência, tá? Propriedades da potenciação. Aqui da mesma forma, né? Se eu tenho um expoente aqui, é porque dá para utilizar o teste da raiz. Então, só se ligar, né? Poxa, tem uma potência n, então eu posso utilizar o teste da raiz, beleza? Sempre, na maioria das vezes, tá? Então, aqui o limite deu 0, menor do que 1, a gente conclui que é absolutamente convergente. Bem simples, né? Mas tem que lembrar do teorema, como eu falei para vocês. E aqui, mais alguns, o sumário dos testes, né? Ou seja, é só a revisão daqueles testes que a gente já viu, né? Teste da razão, teste da raiz, teste da integral, certo? Tá tudo aqui, é o sumário para vocês não se perderem, né? Teste da comparação, certo? Tá tudo aqui. Então, se vocês tiverem dúvidas, estão todas aqui em sequência, né? Todos os testes que vocês podem utilizar, certo? Aqui no item 12.9, né? Na subseção 12.9, tá? Quem tiver dúvida. Aqui mais alguns exercícios, né? Que são os exercícios do capítulo, né? E a gente inicia na próxima aula essa parte aqui de séries de potência, que é o que mais vai cair na nossa prova, na nossa segunda prova, beleza? Então, já comecem a estudar aí, né? Isso aqui basicamente vai pegar algumas coisas que a gente já viu, outras não, tá? Mas essa parte aqui eu creio que seja um pouquinho mais rápida, porque a gente já tem um entendimento do que seja séries infinitas, tá? Mas aqui a gente, ó, como vocês podem ver, vai pegar os conceitos que a gente já viu, ó. Teste da razão, certo? Desculpa. É isso, pessoal. Dúvidas, perguntas? Oi, oi. Não, professor. Acho que até agora não, professor. Só quando começar a resolver os exercícios que aparece. Beleza. Então, vamos iniciar a resolver, tá? Porque a maioria foi bem na primeira prova, né? Vamos se esforçar um pouquinho mais aí para não perder o fio da meada, porque
pessoal costuma relaxar, né? Ah, tirei a nota boa, vou relaxar. Não relaxa, não. Principalmente para quem quer se formar ainda esse ano, né? Vamos esforçar um pouquinho aí, porque eu não sei se vocês perceberam, eu não costumo colocar questões difíceis na prova. Tanto é que eu fiz revisão com vocês, eu coloquei questões, pelo menos a maioria, são questões da revisão, né? Bastava pegar ali a revisão, dar só uma revisitada ali no vídeo que tirava de letra a prova. Tá? Então é isso, pessoal. Vamos se ver na próxima quarta-feira, né? Tchau, tchau. Boa tarde para vocês. Boa semana para nós. Bom ano, né? Tchau, tchau.